Você que assiste esse vídeo, inscrito ou não inscrito, a graça e a paz do Eterno e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida e esteja presente também na vida de sua família. Bom, esse vídeo aqui é sobre os mandamentos de Deus. Eu não vou me prender nos 10 mandamentos, ou seja, o decálogo, do Êxodo capítulo 20. Eu vou citá-los, mas eu vou procurar mostrar para os irmãos os outros mandamentos que a Bíblia também menciona. Infelizmente, muitos cristãos não observam os demais mandamentos, achando que só tem 10. E esse é o maior erro. Lembrando que os 10 mandamentos, eles são os mandamentos principais da lei de Deus, mas não são os únicos mandamentos. Vamos ver agora o que a Bíblia fala sobre eles. Vamos junto. O que Jesus fala em Mateus e também em Apocalipse? Mateus capítulo 24, versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. No vídeo passado, eu mostrei para os irmãos os 10 mandamentos, o decálogo. Só que agora, eu não vou mostrar apenas os 10 mandamentos. Irei mostrar os demais mandamentos que Deus tem para o seu povo. E uma coisa também interessante, eu não vou me prender nos 10, eu vou citá-los como lembrança, mas eu não vou me prender neles, tá bom? Que tem que ser observado e guardado. Os 10 mandamentos. Primeiro mandamento, Êxodo capítulo 20, versículo 2, versículo 3. Sim, irmão, o primeiro mandamento começa do versículo 2, que diz: Eu sou o Senhor teu Deus, ou em algumas versões, eu sou Iavé, né? Que aqui é o Pai falando para Moisés, certo? Que não há Deus senão ele. O segundo mandamento, Deus fala sobre imagem de escultura, que nós cristãos não devemos ter imagem, não devemos fazer, mesmo que muitas pessoas tenham argumento. Ah, nós fazemos apenas por homenagem, nós fazemos por respeito, nem por isso é para fazer. Se você é cristão, você tem que obedecer a Cristo, não é a religião. Você tem que obedecer a Cristo, que ele é o porta-voz oficial do nosso Deus, que ele é o Filho de Deus, né? Nós temos que obedecer o que está escrito. Terceiro mandamento, Êxodo capítulo 20, versículo 7, não tomarás o nome do Senhor teu Deus. Tomar não é você falar, né? Tomar é você dizer que é cristão e não cumprir o que está escrito. O quarto mandamento é a guarda do sábado, que muitas pessoas erroneamente dizem que foi abolido. O quinto mandamento é honrar pai e mãe. O sexto mandamento é não assassinarás no original, não é não matarás, é não assassinarás, certo? Por isso que a Bíblia, ela diz que quando alguém, sem querer, sem a intenção, acaba fazendo, cometendo esse tipo de atitude, sem a real intenção, sendo um acidente, Deus não imputa o erro. Deus não imputa, não vê como pecado. Sétimo mandamento, não adulterarás. Oitavo mandamento, não furtarás, que também é não roubar. Nono mandamento, não dirá falso testemunho, que infelizmente, né, o que eu vejo, não estou julgando aqui pessoas ou os cristãos em si, mas eu conheço pessoas que são cristãs e que descumprem esse mandamento, e eu já fui vítima de falso testemunho contra mim, certo? E o décimo mandamento, não cobiçará nada do teu próximo. Como eu disse, não vou me prender aqui. Mas a lei de Deus, ela está escrita tanto em Êxodo capítulo 20, versículo 2 a 17, como também está escrita em Deuteronômio capítulo 5, versículo 6 e 21. Lembrando que tudo que Deus fala tem que haver duas testemunhas. Em tudo que Deus fala, tudo que Deus pede, está escrito em pelo menos duas vezes na Bíblia, tá? Isso é importante. Agora vamos para os outros mandamentos, que é o que nós temos que aprender hoje. Vamos agora para o mandamento ou a lei de alimentação. Muitas pessoas entendem erroneamente que isso aqui foi abolido, e não foi. Mas, como eu estou falando para os irmãos, eu não vou me deter explicando tudo isso. A ideia é você conhecer os demais mandamentos. Deuteronômio 14:3 diz assim: Nenhuma coisa abominável comereis. Você não pode comer coisa abominável. Mas o que é abominável? Basta você ler Levítico 11, versículo 1 a 47, ou Deuteronômio 14, versículo 3 a 21. Lembra das duas testemunhas? Deus mandou escrever duas vezes. Agora, Levítico, capítulo 11, versículos 46 e 47 dizem assim: Esta é a lei dos animais e das aves,
de toda criatura vivente que se move nas águas, de toda criatura que se arrasta sobre a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, e entre os animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. Então, essa é uma lei, um mandamento, que nós devemos seguir como cristãos, ou melhor ainda, como os servos de Deus através de Cristo. Bom, agora chegamos ao mandamento para a família. Existem mandamentos específicos para a família, e são mandamentos sérios, e que, infelizmente, muitas pessoas têm a ideia de que foi abolido, e é por isso que essas pessoas que não entendem isso aqui, muitas vezes são carnais. Acham que estão servindo a Deus através de Cristo, mas estão, infelizmente, descumprindo isso aqui. Isso aqui é um assunto sério. Vamos ver. Levítico 18, versículos 6, 7, 8 e 9 dizem assim: Nenhum homem se chegará a qualquer parenta de sua carne para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Então tem muitos homens que veem a prima sem roupa, a tia sem roupa. Ai, muitos malucos, né? Até a irmã e vice-versa. Isso não pode. Não pode, irmãos. Não descobrirás a nudez de teu pai e da tua mãe. Ela é tua mãe, não descobrirás a tua nudez. Ou seja, biblicamente falando, o filho não pode ver os pais sem roupa. Você sabia disso? Não descobrirás a nudez da mulher do teu pai. É a nudez do teu pai. Deixa eu ver casos absurdos aí de filho casando com a mãe. Meu Deus do céu. É uma coisa terrível, né? A nudez de tua irmã, filha de teu pai ou filha de tua mãe, nascida em casa ou fora de casa, a sua nudez não descobrirás. Tem gente aí que, infelizmente, são carnais, ficam desejando as irmãs, né, por parte de pai, por parte de mãe, ou até mesmo pessoas próximas. Não pode. Isso aqui não está bonito, isso aqui é válido. Isso aqui representa um mandamento de respeito de uma família. Mas as pessoas não entendem. Dizem erroneamente que foi abolido, por isso, infelizmente, as pessoas fazem besteira. Vamos lá. Levítico 18, versículos 10, 11, 12 e 13, dizem assim: A nudez da filha do teu filho ou da filha da tua filha, a tua nudez não descobrirás, porque é tua nudez. Isso aqui é importante. Não se deve mexer com neto e neta. Você que é avô, você que é avó, não deve ver seu neto sem roupa. Isso aqui é uma coisa séria. Não deixe suas crianças sem roupa. É isso que a Bíblia está dizendo. É isso que a Bíblia está dizendo. Você tem que deixar a pessoa vestidamente, prudentemente vestida. A nudez da filha da mulher do teu pai, gerada de teu pai e da tua irmã, a sua nudez não descobrirás. A nudez da irmã de teu pai não descobrirás. Ela é parenta de teu pai. A nudez da irmã de tua mãe não descobrirás, pois ela é parenta da tua mãe. Isso aqui é coisa séria. Isso aqui é uma coisa muito. Eu sei que é um assunto delicado, mas tem que ser ensinado. Estamos aqui para mostrar a verdade. Levítico 18, versículos 14, 15, 16 e 17. A nudez do irmão do teu pai não descobrirás. Não te chegarás à sua mulher, ela é sua tia. A nudez de sua nora não descobrirás. Ela é mulher do seu filho. Não descobrirás a sua nudez. Né? Isso aqui mostra uma coisa maravilhosa. Cuidado que Deus tem com a família, com as pessoas, com os integrantes. A nudez da mulher de teu irmão não descobrirás. A nudez do teu irmão. A nudez de uma mulher e de sua filha não descobrirás. Não tomarás a filha do seu filho, nem a filha da sua filha, para descobrir a sua nudez. Parentais são, maldade é. Algumas versões falam que é abominação. Tá? Então, aqui está dizendo, a nudez de uma mulher e de sua filha. Tem gente que não tem caráter, se diz cristão, que fica aí tentando fazer coisas desagradáveis, até mesmo diante da sociedade. Eu acho uma coisa desagradável. Eu acho uma falta de caráter. Mas eu estou falando aqui o evangelho. Então, se Deus diz que você não pode, não faça, obedeça. É por isso que hoje os cristãos, alguns, ou a maioria, sei lá, são carnais. Porque diz que a regra de Deus está abolida. Aí, condição, né? É muito complicado, isso é muito triste. Pessoa que descobre isso aqui, meu Deus do céu. Levítico 18, versículos 18, 19 e 20 dizem assim: E não tomarás uma mulher juntamente com a tua irmã, para fazê-la sua rival, e combina a sua nudez diante dela em sua vida. Já vou explicar esse ponto com um detalhe aqui. E não chegarás a tua mulher perante a separação à imundícia, para descobrir a sua nudez. Nem te deitarás com a mulher do teu próximo para a cópula, para te contaminares com ela. Esse versículo 18, Deus está mostrando o problema que é o exemplo de Jacó. Casou com duas irmãs. Não estou dizendo que naquele momento Deus permitiu. Eu não estou dizendo isso. Deus não permite. Aquilo foi errado.
O Jacó não pecou, certo? Como todos nós, Deus não admitiu isso. Não admite. Aqui é uma lei, não admite, tá? Assim como também aqui não permite que o homem tenha relação com a mulher no seu período que ela está fértil, né? Que ela está no período que ela está menstruada, né? Então Deus não permite. Você que é cristão, obedeça. Você tem que obedecer, certo? Vamos lá. Agora, Efésios, capítulo 6, versículo 1 diz assim: isso aqui eu vou fazer por parte. Vós, filhos, sejam obedientes aos vossos pais, porque isso é justo. Versículo 2: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Versículo 3: para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Vamos entender isso aqui. Quando a Bíblia diz que você vai viver muito, quer dizer que você vai seguir os bons conselhos, os bons ensinos dos seus pais, se eles te educaram perfeitamente. E você vai ter menos problema, e você vai conservar sua vida. O mandamento de Deus, ele é uma proteção para o cristão. Ele é uma proteção para o servo de Deus. Você obedece, quer dizer que você não está no caminho ruim. Por isso Jesus fala, tudo que você planta, você colhe. É nesse sentido que isso aqui está dizendo. Uma coisa importante. Devemos honrar pai e mãe? Devemos. Mas, se seu pai e sua mãe lhe mandam uma ordem, que essa ordem é contrária à palavra de Deus, não faça. Por isso Jesus fala, aquele que ama o pai mais do que a mim, não é digno de mim. Temos que entender esse ponto. Agora para os pais. Versículo 4 de Efésios 6, diz assim, e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Você que é cristão, você tem que ensinar seu filho nas regras de Deus. Você tem que ter regras. Deus é contra a libertinagem. Quando você fala assim, a lei foi abolida, você está chamando a Bíblia de mentirosa, desculpa, Deus de mentiroso e Cristo de mentiroso. Porque algo que não tem lei é libertino, é casa da mãe Joana. E Deus tem regra. Cuidado com isso. Muito cuidado, tá? Agora, as relações ilícitas. Infelizmente, os cristãos, ele utilizam isso aqui para ficar julgando os outros. Dizem que o Antigo Testamento é abolido, mas na hora de apontar o dedo, usam o Antigo Testamento. É impressionante. Guardar mandamento é abolido, mas apontar o dedo dos outros, tá? Por que eu falo isso? Eu não sou juiz, eu sou testemunho. Eu prego o evangelho para quem for. A pessoa não quer ouvir, ela vai se ver com Deus. Ah, mas ela faz isso. Ela tem o pecado dela e eu tenho o meu pecado. Eu não sou melhor do que ninguém. Se eu, como cristão, penso que eu sou melhor do que alguém só porque eu tenho Jesus, você perdeu a salvação. Isso é arrogância, isso é presunção. Eu não sou salvo porque eu estou indo para a igreja. A salvação é uma bênção imerecida. Guardar mandamento, guardar a lei, não salva. Você só é salvo por mérito de Jesus Cristo. Eu estou colocando essa observação aqui muito importante para os irmãos. Eu guardo a lei porque eu sou salvo. Não é para ser, é porque eu sou. A novidade de vida de 2 Coríntios 5,17 é você obedecer a Deus. Por isso que Paulo dá o exemplo. Aquele que furtava, não furte mais. Obediência à lei. Tá? É só você entender. Levítico 18, versículos 22, 23 e 24 dizem assim: com homem não te deitarás como se fosse mulher. A abominação é. Tá? Uma coisa importante, eu não estou sendo aqui preconceituoso. A Bíblia é um livro para os cristãos. Ou melhor, a Bíblia é um livro para os servos de Deus. Você que não crê em Deus, faça o que você quiser. A Bíblia é um livro de regras para quem crê e teme a Deus. Se Deus está dizendo o que é, essa aqui é a regra de Deus. Não estou sendo nada de preconceituoso. Eu respeito a sua decisão. Eu não concordo. Em nenhum vídeo meu você vai ver eu fazendo nada disso. Tá bom? Deixando bem claro isso aqui. Não te deitarás com o animal para te contaminar com ele. Nem a mulher se porá perante o animal para juntar-se com ele. Confusão é. Né? Então aqui seria o termo zoofilia. Né? Primeiro.
a ideia homoafetiva, o segundo casou Felipe. Desculpe, não, tá muito ruim esse sistema. Com nenhuma destas coisas vos contamineis, porque com todas essas coisas se contaminam as nações que eu expulso diante de vós. Ou seja, as pessoas que fazem isso e não se arrependem, elas perdem a salvação. Infelizmente, não são salvas, né? A não ser que se arrependam, que conheçam a verdade. Levítico 18:30. Portanto, guardareis o meu mandamento, não fazendo nenhuma das práticas abomináveis que se fizeram antes de vós, e não vos contaminareis com elas. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, você que faz qualquer coisa disso daí, mas eu estou na igreja e eu tenho um certo defeito que descumpre isso. Você é carnal, desculpa. Uma coisa é você pecar de vez em quando, outra coisa é você ter um pecado de estimação. Se você é liberto por Cristo verdadeiramente, você não tem pecado de estimação. Você peca, mas não é todo dia. O mesmo pecado. Por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele só cometeu o erro uma vez. Vamos entender isso. Nós estamos aqui falando de um amadurecimento espiritual. É isso que nós estamos mostrando aqui para você. Não se sinta ofendido. Você não está liberto 100% ainda. Você pode ter aceito a Jesus Cristo, pode estar no caminho, mas falta você ter a intimidade plena para a libertação. Tá? Continue orando, jejue. Estarei orando. Se precisar, pode mandar mensagem. Estarei orando por você sem nenhum problema. Tá bom? Não estou aqui julgando você. Não é essa a intenção. Não leve a mal. Não puxe para esse lado, por favor. Então, aqui não podemos nos contaminar. Agora, a convivência com o próximo. Vamos ver como é que está essa situação? Levítico 19, 3 e 4 dizem assim: Cada um temerá a sua mãe e seu pai, e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Olha o sábado aí. Interessante, né? Deus novamente falando sábado. Não vos virareis para os ídolos, nem vos farei deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico 19, 11. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Eu já fui vítima de falsidade de pessoas que dizem cristãs. Não estou julgando, estou dando exemplo. E também já mentiram para mim várias vezes. Que dizem cristão. E aqui está dizendo no mandamento que não pode. Você entende como temos que ver os mandamentos de Deus? Vamos lá. Levítico 19, 12, 13, 14 e 15 dizem assim: Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Tem gente que fala que tinha antigamente de beijar, que né, fazia isso. Eu juro por Deus, não faça isso. Não jure por Deus. Principalmente falso. Cuidado. Está cometendo pecado. Tá? Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do diarista não ficará contigo pela manhã. Paga as pessoas direito. Eu já fiz vários acordos, trabalhei com pastor e só saí prejudicado. Não vou citar nomes nem a denominação. Eu já saí prejudicado financeiramente. Então tá aqui, ó. Você que é cristão, pague suas contas. Não deva a ninguém. Tá? Tem exceções, está desempregado. Exceções. Mas tem gente que tem e não paga porque é mau caráter. E ainda quer ir para o céu. Né? Levítico 19:14. Não amaldiçarás o surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus, eu sou o Senhor. O que é isso? Você tem que respeitar as pessoas que nascem com esse problema. Você tem que honrar essas pessoas. Você não pode fazer brincadeira de mau gosto. Você não pode fazer ela se prejudicar, ela se machucar. Deus se preocupa com as pessoas que têm esse problema. Não somente ela, as demais também. Então tem que haver o respeito. Se você é cristão, você tem preconceito com isso aqui, meu amigo, se arrependa. Tá? Não farás injustiça no juízo, não respeitarás o pobre, nem honrarás o poderoso. Com justiça julgarás o teu próximo. O que está dizendo aqui? Aqui está dizendo que as pessoas têm que ser justas. Você que está numa denominação religiosa, sofreu uma acusação, ou você está sendo um advogado, ou você está passando por uma ação, você tem que ser justo, tanto com o rico quanto com o pobre. Certo? Mas, infelizmente, hoje, o que manda nas denominações religiosas é o apadrinhamento, é a amizade,
Eu conheço várias pessoas de várias denominações que traz esposa. Eu não é falar, eu já vi. Eu falo de coisa que eu vi. Eu não sou telefone sem fio. Eu vi. Chegou lá, o cara era amigo do pastor, o cara era conhecido não sei de quem, não aconteceu nada com ele. Mas vai aquele que não tem. Ou pior, quando a pessoa é perseguida com falsa acusação. Isso também é pecado, pecado grave. Tá? Isso é pior. Levítico 19, versículos 16, 17 e 18, diz assim: Não andarás como mexeriqueiro no teu povo, não te porás contra o sangue do teu próximo, eu sou o Senhor. Se eu for falar de fofoca aqui, eu vou ficar o dia todo. Eu nunca conheci um povo tão fofoqueiro. Irmão, eu peço perdão. A maioria das pessoas que eu conheço que se dizem evangélicos, principalmente, todo fofoqueiro. Não são todos, mas a grande maioria. Eu sou professor. O que eu vi na sala de alunos, primeiro a começar isso, aqueles não são todos. Eu tive uma aluna, não vou citar nomes, que era uma moça decente. Ela reclamava, ela brigava, vocês não podem ser desse jeito. Então existem pessoas corretas, existem, mas são poucas. Por isso Jesus fala, larga é a porta da perdição e que muitos entram por ela. Por quê? Porque não obedece o mandamento. Acha que Deus não tem regra. O importante é Jesus e o resto não tem. Não é assim que funciona. Continuar. Não odiarás. Desculpa. Não odiarás a teu irmão como no teu coração. Não deixarás de repreender o teu próximo. E por causa dele não sofrerás pecado. Isso aqui é importante. A Bíblia diz que não devemos odiar nosso irmão. O que é o irmão? O próximo. É o próximo. Lembra da parte do filho pródigo? É isso. Não deixar de repreender. Repreender. Não é humilhar. Repreender é chamar atenção, mas com decência e disciplina. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Olha aqui o que Jesus falou, né? Das pessoas da prega, que Jesus aboliu a lei pregando a lei, né? Dá para perceber isso. Levítico 19, 26. Não comereis coisa alguma com sangue, não agorarás, nem adivinhareis. Tá? Então você não pode comer nada que tem sangue. Negócio de ficar adivinhando. Ah, mas nunca brinquei. Brincou. Adivinha onde está. É adivinhação. É adivinhação. Adivinha o que eu comprei. Adivinha o que eu fiz ontem. Né? Tem gente que numa brincadeira você não percebe o perigo que é. Levítico 19, 28, 29, 30 e 31. Pelos mortos, não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Esse golpes na carne é uma pessoa morrer e você se ficar tão triste, né? A ponto de você, como é que eu posso dizer, escrever algo com uma lâmina, que era muito comum, né? Escrever um nome no braço. Não faça isso. Marca, tatuagem. Pode, eu mato, gente. E eu já vi vídeos de gente no meio do culto fazer uma tatuagem. É para Jesus. Eu fico decepcionado quando eu vejo um negócio desse. Aí a gente vai falar, tá errado, não é julgando. Abrindo a Bíblia, mas a interpretação não é essa. É a desculpa do momento. A interpretação não é essa. Né? Infelizmente, as pessoas estão brincando demais com as coisas. 29. Não contaminarás a tua filha, fazendo-a prostituir, para que a terra não se prostitua, nem se enche de maldade. Isso aqui é importante. Quantas vezes vemos jornais, notícias, de que os pais permitem ou obrigam os seus filhos a fazer isso? É uma coisa que eu fico assim, sabe? Eu fico muito triste. Eu fico muito triste. E se dizem cristãos. Isso para mim é pior. Por quê? Porque a lei foi abolida. Não é isso que prego errado para vocês? Então não estou obedecendo. Levítico 19, 30. Guardarei os meus sábados. Novamente, percebe que o sábado devia aparecer umas 2 vezes aproximadamente. Né? Para você ver que a lei, o sábado é para ser guardado. E o meu santuário reverenciareis. Eu sou o Senhor. Vamos entender. Esse santuário aqui, vou entender o contexto de explicar. Esse santuário era aquele templo
Jerusalém, aquele que foi feito um deserto e tal. Hoje, aonde você vai cultuar a Deus não é o santuário. Isso não é santuário. Você vai para um local, para um prédio cultuar a Deus, mas ali não é o santuário. Não confunda. Até mesmo nesse local que você vai cultuar a Deus, você tem que reverenciar. Mas as pessoas no meio do culto, algumas, estão jogando no celular. Alguns pais deixam criança brincar de brinquedo no meio do culto. Você não ensina seu filho a reverenciar a Deus. Crianças vendo os desenhos no meio do culto. Você não ensina seu filho a reverenciar a Deus, nem temer a Ele. Já vi gente jogando jogos eletrônicos no meio. É triste, é muito triste. Aí você vai falar, né? Não se julgar, mas, pô, irmão, toma cuidado, não é assim. Ah, tu não tem filho, tu não entende. É muito triste. Levítico 19:31. Não vos virareis para os adivinhadores e encantadores. Não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Eu não vou dizer aqui a plataforma, mas eu tenho meus vídeos de pregação, aqueles de 1 minuto do canal, eu coloco em várias plataformas. Não vou citar nome. E eu vejo de vez em quando eu tenho tempo, para ver como é que está, responder alguns comentários, alguns pedidos de oração. E aparece para mim os adivinhadores, que hoje as pessoas confundem com revelação de Deus. Deus não é fofoqueiro. A revelação de Deus não é para uma pessoa. A revelação de Deus é para um povo. Estou dando exemplo aqui para você. Ah, mas José teve a revelação. Mas José teve a revelação para salvar a família dele da fome no futuro. Não é essa revelação que alguém fala que Deus está falando isso e aquilo. Engraçado que esse adivinho revelador, ele só revela o que já aconteceu. O que vai acontecer não adivinha não, não acerta nunca. É impressionante. É impressionante como hoje o espírito adivinhador e cantador, dentro da igreja, que se diz adorar a Deus, que se diz seguir a Deus, que se diz ser servo de Deus, que se diz obedecer, tem espírito de adivinhação e de encantamento dentro da igreja que estão dizendo que é de Deus. Assim como aconteceu lá em África. É triste, né? Levítico 19:33. E quando o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não o oprimireis. Você tem que cuidar do estrangeiro, respeitado ele. Não estou dizendo que é para abrir aqui a fronteira do Brasil e entrar todo mundo. Não é isso. Cuidado. Levítico 19, 35, 36, 37 dizem assim: Não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Pessoas que têm aí loja, que tem dois preços, é isso aí. Balanças justas, peso justo, efa justo e justo interesse. Eu sou o Senhor vosso Deus, e vos tirei da terra do Egito. Você que não tem uma balança justa, você comete abominação. Tá? Isso é abominável. Por isso guardareis todos os meus estatutos e todos os meus juízos e os cumprireis. Eu sou o Senhor. E agora, para encerrarmos as ações. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 5, Paulo está falando daqueles que estão na igreja. Não é dos de fora. As pessoas não entendem isso aqui, porque não lê tudo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias surgirão tempos trabalhosos ou difíceis, porque haverá homens, primeiro, amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbo, blasfêmio, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, profanar. Quando você não guarda o sábado, você profana o sábado. Tá? Isso é um exemplo de profanação. Sem afeto natural, irreconciliável, caluniador. Eu já fui vítima de gente que se diz líder, pastor, um monte de coisa aí. Lisonjeiro, falso, incontinente, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade. Está aqui, ó. Estão na igreja. Estão lá na igreja. Aparentam ser santos, aparentam ser de Deus, aparentam ser ungidos e não são nada, mas negando a eficácia delas. Deste afasta-se.
Ficou pesado, não ficou? Pesado isso aqui. Irmãos, que Deus os abençoe, os guarde, os proteja e que possamos refletir sobre esses mandamentos e que muitas pessoas, infelizmente, não dão valor a isso. Deus abençoe e que o Espírito Santo continue mostrando a verdade para vocês. Meus irmãos, um abraço, até a próxima, um ósculo santo a todos.